Meados da década de 80, eu, estudante de jornalismo, entrevistei para a revista O Hebreu o professor Dr. Júlio Toporowski. Ele, já naquela época, era uma das lendas do Bom Retiro. Cerca de 30 anos depois, tornei a entrevistá-lo. O nervosismo, confesso, foi o mesmo. O entusiasmo, felizmente, também. Bom, muita gente, quando soube que eu ia entrevistá-lo, mandou mandar um beijo para você. Obrigada. Mandou mandar um beijo pro doutor. E quando você entrou então no Bom Retiro. Bom Retiro. Você sabe dizer quando é que foi que o doutor Júlio saiu do Bom Retiro? Quando é que vocês saíram? Nós saímos dia 17 de fevereiro de 72, Olá, nós viemos pra olá. cá. Como é que você vai? Tudo Tá bom, bom? doutor Júlio? Prazer. Tudo bem, eu acho que te conheço já. Você Ele já foi seu eu já paciente. fui paciente. Com a senhora, né? Tem todos os meus parentes que... Família da Cassiomorska, todos... Puxa vida, é barra pesada. Eu sou editor de um site sobre o Bom Retiro. E eu vim entrevistar o senhor porque o senhor é uma lenda. A entrevista que eu vou fazer com o senhor, eu já agradeço desde já o senhor, Pois não, vai ser basicamente sobre o Bom Retiro. pois não. Eu acredito que... Eu nasci no Bom Retiro, lá embaixo. Tem tudo aqui pergunta. Então, eu nasci no Bom Retiro e a casa que eu nasci, na rua Barra do Tibagi eu nasci. Tenho origem por parte do meu pai, origem da Rússia, mais precisamente da cidade de Odessa. E teve algum motivo que fizeram eles vir para o Brasil? Sim, o meu avô, ele era um homem muito bem situado economicamente. Mas ele não era bem visto. E o movimento político naquela época, na Rússia, já havia grupos de comunistas, de pessoas que... E ele dizia, meu pai conta essas histórias, né? Ele dizia que o povo falava para o meu avô, espera um pouco que você vai ver. Que eles estavam esperando chegar o comunismo, que eles iam se vingar. E quando começou a ficar mais quente o movimento revolucionário, então a família falou, é melhor o senhor sair. Eles ameaçavam muito. Então puseram ele sozinho, hein? Não os filhos. Ele tinha 4 ou 5 filhos, meu avô. Mas puseram ele num trem que ia até a Rumania. E ele foi parar em Chisinau. Chisinau é uma cidade importante lá da Bessarabia. Ele ficou lá em Chisinau. Aí os outros filhos foram para lá. Eu tinha a tia Fira, a tia Anitta, só ficou um lá, em Odessa, porque ele era comunista. Certo. E ele foi meu avô ficou lá, mas depois era uma cidade que ele migrou para a França, e da França ele veio para o Brasil. E quando eles vieram para o Brasil, vieram direto para São Paulo? Sim. E o senhor se lembra para qual bairro? Meu avô sempre morou no Bom Retiro. Seu avô já veio para o Bom Retiro. Na Rua da Graça ele tinha casa. Só que essa casa já não existe lá. Minha mãe nasceu no Brasil, mas ela era de descendência, os pais dela eram de descendência polonesa, mas eles nunca me falaram de onde que era. E ela tinha um irmão, tio Samuel. O sobrenome dela de solteira era Bach. E em que bairro ela morava? Onde nós morávamos? Não, a sua mãe, antes de se casar. Eu não sei o bairro que ela morava assim, mas antes de se casar. Será que Porque eles não eram gente de posse, viu? Eram gente pobre, né? Eu sei que eu não cheguei... Quando eu nasci, devia ter 2, 3 anos, morreu a mãe da minha mãe. A minha avó eu não conhecia.
Eu não lembro, mas do avô eu conheci, ele era um velho, quieto, uma pessoa calma. Meu pai era clientélite. Sabe o que é um clientélite? Vendia relógios à prestação. Como hoje tem. Eles foram que bolaram, que podia vender as coisas, mas ele começou aqui em São Paulo, meu pai, ele falava mal a língua, para começar. Então ele começou aqui em São Paulo, tinha uma loja na Praça do Patriarca, chamava O Preço Fixo. E essa loja, ela vendia camisas da casa, chamava Casa Cosmos. E sempre no rádio você ouvia, as camisas da Casa Cosmos não enrugam. E as camisas da Casa Cosmos duram mais. E junto com a camisa eles vendiam também gravatas. O meu pai arrumou um bico lá nessa Casa Cosmos e ele vendia gravata na rua. Então tinha o preço fixo e ele tinha o braço fixo. Ele punha as gravatas aqui e vendia na rua gravatas. Depois ele tinha um amigo que era meio conterrâneo da Rússia, que era rico, que ele tinha uma loja que vendia na rua 15 de novembro. Ele tinha uma loja que vendia joias, vendia relógios. E ele pegou meu pai para vender relógios à prestação. Então meu pai vendia à prestação, fazia aqueles cartões. Eu conheço um pouco porque meu pai polonês veio depois da guerra, também foi clientélite. 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 Eu nasci na Barra do Tibagi. 552. O número da casa que eu nasci era isso aqui, 552. 552. Você joga no bicho, que você ainda vai ganhar. Perfeito. O rio Tietê não era retificado. E ele fazia curvas que chegavam até a Barra do Tibagi no verão. Porque no verão chovia muito, o rio transbordava. E eu lembro que ainda aos 5, 6 anos de vida a gente saía na rua porque era uma brincadeira tremenda para as crianças. E com essa brincadeira eu peguei febre tifoide nesse rio sujo que era o rio Tietê, que até hoje é um rio contaminado. Peguei febre tifoide e fui hospitalizado no hospital Emílio Ribas. E isso é marcante na minha vida porque a minha mãe, no hospital Emílio Ribas, é um hospital que o acompanhante não pode ficar junto com a criança. Porque é doenças contagiosas. Mas a minha mãe chorou tanto, encheu tanto o saco do diretor lá, que ele pôs uma cadeira e deu um avental para minha mãe e falou, a senhora fica com ele. E eu fiquei já 2, 3 semanas lá no Emílio Ribas. Certo. E você, quando criança, estudava em que escola? Quando criança eu estudava, os meus pais faziam um sacrifício e eu estudei no Colégio Stafford. Sabe, na Alameda Cleveland, na esquina, de um lado era o Stafford das meninas. Um pouco mais para lá, no caminho mais da Sorocabana, lá da estação da Sorocabana, era o Stafford dos meninos. Eu estudei lá, fiz o primário lá. O ginasial, aí estava na moda naquela época, era o Colégio Oswaldo Cruz, que é na Rua Santa Isabel, isso aqui, perto do Largo da Rocha. Então o senhor não estudou em escola judaica? Não. Certo. E agora eu estava... Na escola judaica eu fui vice-presidente os meus filhos estudaram na escola judaica, lá na Casa do Povo. No Scholem? No Scholem. Meus filhos são todos do Scholem. Os 3 filhos. Tem alguma guloseima que o senhor se recorda? Tinha... O senhor conheceu o Balitina? Lógico, a Balitina lá pra Tchatina. Lógico, tinha esse cara que vendia numa cesta. Na Rua da Graça
na esquina quase com a rua Silva Pinto, onde ela, primeiro quarteirão, eu tinha um casal que tinha uma pequena mercearia, e eu lembro perfeitamente, eles diziam, vendiam nessa pequena mercearia, entre outras coisas, água sincronizada. Sabe o que é água sincronizada? É água com gás. E punha um pouquinho de groselha lá. Agora tinha freguesia para isso aí. O senhor esteve no buraco da Sara? Sim, mas antes do buraco da Sara tinha o Bar Jacó. A mais comida, era o Bar Jacó, era o meu sogro, o pai da minha mulher. Ele tinha uma loja de tintas na José Paulino, uma lojinha lá, vendia umas tintas. E pegado o vizinho, o Bar Jacoba era de fronte, na José Paulino. Então esse Bar Jacoba tinha... ele ia às vezes comer nesse Bar Jacó, eu às vezes comia com ele. Então tinha a mulher do seu Jacó, era um baixinho, chamava Iente. Então ela falava, Iente! Sai duas sopas, três sopas, não sei o que lá. Entre artigo freixo, não sei. Era gozado esse Bar Jacó. Era famoso no Bom Retiro, no Pretzel. Eu ia falar do Pretzel também. Do Pretzel meu pai era um dos mais frequentadores. No Pretzel tinha o Nhuque com o sócio dele, o Yosslo. Eles tinham, porque eles eram o único que vendiam arenga. Meu pai gostava de comer arenga, que isso era um hábito, era famoso esse Nhuque. Pode ir por aí. Se você quer pôr uma coisa importante no Bom Retiro, põe o seu Nhuque e o seu Yosslo. Na Rua da Graça tinha pizzaria, que sobremesa era um sorvete. Charlotte. Ó, você acertou. Comia um pedaço de pizza e um pedaço de Charlotte. O cinema do bairro eram dois, né? O Marconi, sabia do Marconi? Eu vi a minha mãe falar, Marconi. O Marconi, que era na Rua Correio de Melo, onde ficou acho que um tempo um restaurante, agora eu não sei o que é lá. E tinha um cinema que veio depois, que é o Cinelux, da Rua José Paulino. O Cinelux foi derrubado e gente da minha família comprou e fez aquela galeria. Aos domingos tinha casamento na Newton Prado. Então no Chil, casamento. Acabava a ripar, no salão de baixo era a festa. Então a gente ia todo domingo na festa, sem saber quem era o noivo, quem era a noiva. Na festa tinha comes e bebes grátis com música. E o músico era o Schmil. Sabe quem era o Schmil? Era o barbeiro do Bom Retiro. Ele tinha um violino, era uma coisa de louco ele tocar violino. Ruim para burro, mas era que tinha, né? O meu bar mitzvah, a minha família era muito... eles eram famosos porque diziam que as festas russas começavam todo mundo alegre, cantava e sempre acabava em porrada. Né? Meu bambino foi assim, porque as tias não se davam uma com a outra. Então beberam um pouco, acho que eu morava na José Paulino, esquina da Ribeiro de Lima, naquele prédio que era a farmácia do Davi Vai, sabe? Primeiro o prédio ali da esquina, tinha uma farmácia embaixo. Então, não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, então fizeram uma festinha lá. E eu morava no terceiro andar desse prédio, sem elevador. Então foi uma festa, todo mundo estava bem, cantaram no fim, se entenderam as tias, saiu uma pancadaria, saiu gente, depois acabou. Isso que eu lembro do meu bar mitzvah.
quando eu casei, eu não tinha onde morar, para te dizer a verdade. O meu sogro falou que naquele prédio que eu fui morar depois, era onde era, que você falou, o Fino, naquele prédio. Aham. E lá depois eu fiz consultório. Mas eu primeiro, como eu não tinha onde morar, a minha mulher tinha uma irmã mais velha, Rosa. E essa irmã mais velha casou antes. E quando ela casou, vagou um quarto na casa do meu sogro. Em Santana? Não, no Alto Santana. Então meu sogro falou, sabe de uma coisa? A Rosa casou, o quarto ficou vago, veio morar aqui. Não, eu fui. Não tinha onde morar, e era de graça. Aí o senhor foi morar em cima do Fino, onde era o Fino. É. E só depois na Rua Afonso Pena? Eu morei naquele prédio que era o prédio mais chique do Bom Retiro. Aí eu já tinha clínica grande, que o Jonas Gordon é que construiu. Lembra desse arquiteto, Jonas? Sim, sim. Era um por andar. Era o edifício dourado? É. E a Marta falou, mas não é em tom de fofoca, que o senhor tinha um Dodge Dart, Tinha um Dodge. estudava até altas horas da noite e fumava cachimbo. Eu não fumo mais cachimbo. De vez em quando, agora eu fumo charuto, mas um por semana, porque também os médicos não querem que eu fume charuto. E da Afonso Pena mudou em algum momento? Agora, onde eu moro até hoje, uns 30, 40 anos, lá na Rua dos Belgas, é perto da maternidade Promatre. Eu tinha uma tia que morava na Rua Itaboca. Que era famosa pela prostituição, certo? Não, mas a minha tia morava quando não era prostituição. Mas eu fiquei com tanto receio de perguntar da Rua Itaboca pro senhor. Não, eu lembro. Eu era um moleque, foi uma coisa de louco, porque você foi dormir. Estava tudo bem, passou 2 dias, ficou. As prostitutas invadiram aquilo lá, as pessoas foram esvaziando as casas e mudando para outros lugares e se instalou a prostituição no Bom Retiro. Trabalho 60 anos na Santa Casa de São Paulo. Durante 10 anos eu fui chefe do departamento de pediatria. E, a par disso, eu também fui presidente da Sociedade de Pediatria durante 2 ou 3 mandatos, já faz tempo isso aqui. Eu pus como um dos objetivos mais importantes era formar médicos para ir trabalhar em outros estados, em outras cidades, para desenvolverem a pediatria. E eu acho que eu tive bastante êxito, que praticamente no Brasil todo tem pessoas que treinaram na Santa Casa. Eu tenho alguns livros. Esse livro aqui é meu, esse aqui é de nefrologia. Eu não paro de trabalhar. Eu sou o médico mais velho da Santa Casa que frequento hoje, até hoje, ininterruptamente. 60 anos. Agora uma perguntinha a respeito do Jardim da Luz. O senhor frequentava o Jardim? Muito. Porque eu tinha uma irmã, mas eu sou 8 anos mais velho que ela. Então era a minha... Na Ribeiro de Lima, você sabe, esquina com a Rua Prates, tem aquele dispensário, bem na esquina. Eles distribuíam para a população mais pobre mamadeiras. E minha irmã tomava mamadeira. Todo dia eu ia lá com uma cestinha, com 4 ou 5 garrafinhas de mamadeiras, para trocar a mamadeira era de graça. Eu era um tipo de babá da minha irmã, eu tinha que levar, uma das minhas missões era levá-la passear no Jardim da Luz. Eu punha ela no carrinho e eu sozinho era levado, uma vez ela entrou no lago. Tivemos que puxar, minha mãe quis me matar. Faz tempo que o senhor não vai ao Jardim da Luz? Faz bastante tempo, não tenho ido não. Eu queria convidar o senhor para fazer uma volta no Jardim da Luz.
Ah, vamos marcar um dia. Eu vou deixar combinar. meu telefone com a sua Sim. filha. E o dia que o senhor quiser vai ser um sábado ou um domingo. Vai Mas ser não, sábado de manhã, que às vezes os outros dias eu trabalho, né? Sábado de manhã. Só falta eu parar de trabalhar para passear no Jardim da Luz. A última coisa, eu vou dar uma lembrancinha pro senhor. É uma coisa muito pequena, mas é a chave do Bom Retiro. Porra!